Bom dia, boa tarde, paz do Senhor. Vamos aqui para a quarta parte com relação ao número 4. Galera, quem não assistiu a terceira parte, assista, né? Assista que tá... Falei coisas ali, coisas tremendas, coisas profundas, né? Mas assista lá, senão você não vai entender. Você vai pegar o negócio andando, aí vai achar que eu tô com barulho de carroça na cabeça, ok? Então eu falei na terceira parte que a lua governa o Antigo Testamento, o sol governa o Novo, e eu fiquei devendo aí, então, apresentar para vocês quem é as estrelas, né? Que desenho está montado lá sobre as estrelas que Deus criou no quarto dia. E falei também que Jesus morreu no quarto dia, numa quarta-feira, ressuscitou no sábado, né? Ressuscitou no sábado, por isso ele descansou, beleza? Assista lá que tem bastante coisa legal lá para ser compreendida, coisas profundas, beleza? E agora aqui eu quero então iniciar a parte que fala das estrelas. Quem são as estrelas? Que estrelas são essas que Deus está falando? Que desenho que Ele quer tratar? Que mensagem que Ele quer trazer no quarto dia da criação? Beleza? Bora lá. Gênesis 13:16 vai dizer assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Muito bem. Veja que Deus está fazendo uma promessa literal para Abraão. Abraão, a sua promessa, a sua terra, a sua descendência vai ser como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, assim será contada a sua descendência, né? E você está cansado de saber que essa descendência que Deus está tratando aqui com Abraão é Cristo, né? A qual nós fazemos parte, pó da terra. Gênesis 3 vai falar que Deus vai trazer uma palavra lá que o homem foi formado do pó da terra, né? Ou seja, do barro, e vai voltar ao barro, né? E o espírito volta para Deus, porque pertence a Deus. Muito bem. E é uma ideia que está escondidinha ali, né? Revelada ali, escondidinha. Eu ia ler em Oséias um texto, mas como eu vou precisar ler bastante texto lá em Oséias, eu vou direto lá em 1 Coríntios 15, para tratar justamente dessa ideia aí. Não, eu vou ler mais um texto aqui em Gênesis, mais um. Eu vou ler Gênesis 15:15, Gênesis 15:5, e depois a gente vai lá para 1 Coríntios. Gênesis 15, verso 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: assim será a sua descendência, a sua posteridade. Então veja que primeiro Deus fez uma promessa para Abraão, literal. Olha, Abraão, sua descendência vai ser como o pó da terra. E depois trouxe uma revelação ampliada, né? No caso, tratando aí de algo espiritual, falou: olha, a sua descendência vai ser como a estrela do céu. Se você puder contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Falando de algo espiritual, né? Vamos ler lá em Coríntios, que Paulo vai falar disso aqui lá, né? Das estrelas, né? Relacionado com as estrelas, relacionado com o pó da terra, do corpo, enfim. Tô brigando aqui com o vento. Só um minutinho aí, tô chegando. Então, você viu que 1 Coríntios está chegando aqui. A gente leu lá que 1 Coríntios 15, do 35 até o 49. Vou ler bastante verso, tá? Para a gente chegar a uma compreensão do que Deus prometeu lá para Abraão com relação às estrelas, né? Com relação ao pó da terra. E o que Paulo vai trazer de entendimento para nós, ok? Sobre as estrelas. Vamos lá. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar a cada um das mesmas sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra é das aves e outra é dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, sem dúvida. Uma é a glória dos celestiais e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol,
outra é a glória da lua, e outra é a das estrelas, porque até entre estrelas há diferente resplendor. Pois, assim também, a ressurreição dos mortos, se semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado foi do pó da terra, é terreno, mas o segundo é do céu. Como, pois, foi o primeiro homem terreno, tais também serão os terrenos. E como foi o segundo homem celestial, tais também serão os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Muito bem. Olha só que resumão que o apóstolo Paulo fez aqui. Juntou sol, luz, estrelas, corpo terreno, corpo celestial, enfim. Só para trazer uma ideia, né? Que nós, né, vamos se tornar estrelas, né? Não somos ainda. Mas ele traz uma ideia do terreno, assim como eu li lá com você em Abraão, lá em Gênesis, né? Olha, Abraão, a tua descendência vai ser como o pó da terra, terreno. Mas um pouquinho mais para frente fala, olha, Abraão, a sua descendência será semelhante às estrelas do céu, fazendo de algo espiritual. Aí o apóstolo Paulo junta os dois, e aí se você vai continuar lendo lá, o que vai acontecer um pouquinho mais depois da leitura ali, ó. E a última trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos junto com ele, né, para sempre, né? Ou seja, semeia esse corpo terreno, corpo que foi formado da terra, ressuscita em corpo celestial, corpo em glória. Ou seja, ressuscita em estrela. Vamos passar a brilhar como Cristo, né? A gente não leu lá que ele tem a face como o sol da justiça, a sol na sua força? Nós vamos ter o brilho, não como o brilho de Cristo, né? Porque ele é o Todo-Poderoso. Mas a gente vai brilhar como estrelas, né? Então a gente vai formar essas estrelas que está desenhada lá no quarto dia. Mas, para acontecer tudo isso, para ocorrer tudo isso, agora a gente vai dar uma voltadinha lá para trás um pouco, porque não tem como eu falar aqui dessas estrelas, que caminho que Deus usou, que Deus fez para que chegasse a esse ponto do qual o apóstolo Paulo está falando aqui, da última trombeta, né? Aí que entra o mistério, irmãos, aí que entra o assunto das duas casas, né? Aí que... E eu quero entrar agora já de propósito, na verdade, eu quero gravar aí uns 2 ou 3 vídeos, né? Falando, né, com relação às duas casas nos profetas, né? Eu falei bastante já em arrebatamento, escatologia, guerras, sobre a besta, etc. Agora eu quero dar um zoom sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá, para que eu quero que você entenda essa mensagem, eu quero que você receba essas revelações, não quero que eu fique falando, não é para mim se gloriar, mas eu quero que você entenda que é algo que está estampado ali na escritura, deixou ali para a gente estudar, e lá no estudo número 2, inclusive, eu quero dar um zoom, ou melhor, eu estou estudando esses dias, eu estou lendo, na verdade, né? Lendo o livro de Esther, lendo bastante, porque Deus despertou algumas coisas em mim que eu não tinha visto ainda lá no livro de Esther, né? Uma das coisas é que Deus dá um zoom na tribo de Judá. Olha só que interessante. Você lê o livro de Esther inteirinho, você não vai encontrar a palavra Israel lá, entende? Israelita, né? Ou seja, dando um zoom na tribo de Judá, na casa de Judá, na época em que eles ficaram aprisionados lá na Babilônia, né? 70 anos de cativeiro. E eu encontrei lá também, lá no livro de Esther, uma besta com 10 chifres. Isso mesmo, uma besta com 10 chifres lá no livro de Esther. Olha só que interessante. Então eu vou estar trazendo aí para vocês esse estudo lá do livro de Esther. Loguinho. Tá quase pronto lá já. Eu tenho algumas coisas, mas isso que eu tô lendo agora é novo, né? Deus está mostrando para mim agora, desses dias. Lá no livro de Esther. E aí eu quero trazer então para vocês aí. Então por isso que eu tô falando, eu vou dar uma aprofundada nas duas casas para dar um zoom aqui. Então vamos lá. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão, sua descendência vai ser como o pó da terra e como as estrelas do céu. Muito bem. Só que Abraão morre, entende? Deus faz várias promessas para Abraão, mas Abraão morre e não se cumpre
Tá certo que fala para descendência, não para Abraão. Mas há uma promessa para Abraão. Abraão, você vai habitar numa terra que manda leite e mel, né? Vai ter um reino de justiça e paz, né? E Paulo fala isso, né? Jesus fala, olha, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o descanso. Abraão viu a terra que eu prometi para ele e se alegrou, viu o meu dia, se alegrou, viu o meu descanso, que eu ressuscitei no sábado, lá no quarto dia. Abraão viu isso, Abraão compreendeu isso, e Abraão se alegrou. Só que Abraão não teve ainda, não se cumpriu ainda, fisicamente para Abraão, entende? Então veja que Abraão morre, isso vai passar para Isaac. Isaac compreende a revelação, Isaac trabalha ali, vive a sua vida, mas não se cumpre em Isaac. Aí Isaac passa para Jacó, Jacó da mesma forma, vive tudo isso, entende o mistério e fala, mas eu vou morrer. Não se cumpriu ainda. E aí Jacó vai ter 12 filhos. É aqui que começa, presta atenção, tem 12 filhos. E essa promessa, né, de bendizer todas as famílias da terra, de se tornar como estrelas do céu, de se tornar como pó da terra, não passa para os 12 filhos de Jacó, essa bênção. Pode lê-la para você ver, né? Gênesis 48, ali, Gênesis 48 é chave, é um capítulo chave de Gênesis, né? Então, essa promessa não tem como passar para os filhos de Jacó, porque o primogênito de Jacó é Rubens, e Rubens se deita com a mulher de Jacó, né, com a mãe dele. Ou seja, né, não tem como, desonrou o pai, desonrou a mãe. Não tem como ele receber essa promessa, entende? Então aí é que entra a história de José. José vai para o Egito, se torna governador, se casa com uma mulher egípcia, tem 2 filhos gentios, presta atenção. Olha só que interessante. Se José, você está cansado de saber que José é a figura de Cristo, né? Tudo que José passou de sofrimento, todas aquelas coisas que aconteceu com José, reflete, né? É a sombra do que iria acontecer com o nosso Cristo. José vai no Egito e se casa com uma mulher egípcia, certo? E tem um filho com ela. Jesus vem na terra, lá em Canaã, né? Ok? Só que ele não se casa com um judeu. Ele não se casa com pessoas ali da tribo, né, de Israel, das 12 tribos de Israel. Ele se noiva com os gentios, né? Comigo e com você, com as 10 que foram espalhadas. É um outro assunto, mas eu quero só trazer essa ideia para você, o que está escondido lá em José, através da vida de José. Então José se casa com uma mulher gentia, né, uma egípcia, tem 2 filhos com ela, e esses 2 filhos, Jacó adota para ele, fala, José, eu quero esses 2 filhos para mim, eu vou adotar como se fosse meu, quero adotar como se fosse meu, José, esses 2 filhos são meus agora, tá? Você é novo ainda, você vai conseguir frutificar mais vezes, você vai ter mais filhos, mas esses 2 eu quero para mim, eu vou abençoar eles como se fossem meus. E Jacó transfere aquela bênção que está sobre Abraão, sobre Efraim e Manassés, mais precisamente sobre Efraim. Então Efraim herda essa bênção de bendizer as famílias da terra. Tanto é que lá nos 400 anos que eles ficaram aprisionados na terra do Egito, as outras demais tribos, as 12 tribos que estavam lá dentro, junto com Jacó, frutificaram 4 vezes, 4 gerações, lá na genealogia. E esse Efraim, filho de José, frutificou 10 vezes lá dentro do Egito. Foi culpa de Efraim que Faraó deu o decreto, tem que matar os homens, os meninos, né? Porque você tá multiplicando que nem rato isso aí, ó, não tem jeito. Tá multiplicando muito rápido, vai crescer, vai engolir a gente. Entende? Efraim frutificou 10 vezes lá dentro do Egito. E as outras tribos, 4 vezes, 4 gerações. Entende? Então Efraim recebe essa bênção, essa promessa, e ele começa a caminhar, certo? E eu quero ler um texto lá em Jeremias com você, para não ficar palavras ao vento aqui o que eu estou falando. Existem alguns estudos que eu já presenciei, já vi, já cansei de ouvir, ensinando, falando que os judeus é o cetro de autoridade, né? Ficou com os judeus a promessa de herdar, de bem dizer, de dar seguimento à promessa, mas não é. Jeremias 31. Vou ler alguns versos aqui do capítulo 31, tá? Leia quando você tiver tempo. Jeremias 29, Jeremias 30, Jeremias 31, Jeremias 32 também.
Mas pelo menos o 30 e o 31 mais importante, vai, pelo menos. Leia. Vou ler alguns versos só. Jeremias 31, 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Tribos, plural, não está falando de uma só. E elas serão o meu povo. Verso 2. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Falando lá para as 10 tribos que estavam espalhadas já. Olha só que interessante agora, verso 9. Jeremias 31, verso 9. Virão com choro e com súplicas. Os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não mais tropeçarão, porque eu sou pai para Jacó, e Efraim, meu primogênito. Efraim, eu sou efraimita, você é efraimita. Efraim é meu primogênito. Nós entramos por intermédio de José. Lembra lá que José não está figurado na figura de Jesus? José não se casa com uma gentia, uma egípcia, tem filho gentil com ela, tipificando que Jesus iria se casar com uma egípcia, uma mulher do mundo, uma mulher estrangeira. Entende? Abraão, quando vai falar para o servo dele, vai numa terra distante, e na casa da família do meu pai, e prepara de lá uma mulher para o meu filho, porque eu não quero que o meu filho se case com uma cananeia, com uma mulher daqui de Canaã. É como se Deus estivesse falando para Jesus, Jesus, vai lá na terra, mas eu não quero que você se case lá em Canaã, eu quero que você case com uma mulher da terra fora de Canaã, uma estrangeira. Eu, você, entende? É isso que está desenhado lá em José, lá em Gênesis. Vamos lá, eu vou ler de novo o 9. Virão com choro, com súplicas, os levarei e guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto que não mais tropeçarão, porque eu sou pai para Jacó, para Israel, mas Efraim é meu primogênito. Efraim é meu primogênito, eu queria que você entendesse isso. Olha o verso 20, Jeremias 31, 20. Não é Efraim meu precioso filho? Filho das minhas delícias? Você consegue entender isso? Efraim, filho das minhas delícias, filho do meu sucesso. Pois tantas vezes, quantas vezes eu falo com ele, tantas vezes, eternamente me lembro dele. Comove-me por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Veja que Jesus, né, tem um QI, não sei se é a palavra certa que eu quero usar aqui, se vai encaixar bem. Tem um QI com Efraim. Agora vamos lá para Oséias. A gente vai ler alguns versos lá em Oséias. Oséias foi o momento exato em que Deus traz a profecia de espalhar eles, e é o momento exato em que também ele profetiza que vai trazer eles de volta. Oséias. Vou ler Oséias 6 primeiro. Não, vou ler Oséias 1. Minha mente está brigando aqui, sabe? Um monte de mensagem. Bora lá. Oséias 1, 10 e 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vocês não são meu povo, vai ser dito, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, casa de Judá e casa de Israel, se congregarão e constituirão
sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Muito bem. Oséias está falando, né? É uma profecia para o futuro. Aliás, para os nossos dias. Na época dele era para o futuro. A casa de Judá e a casa de Israel constituirão, porque naquela época não tinha, certo? Jesus não tinha vindo, a casa de Israel tinha sido expulsa, a casa de Judá tinha quebrado a aliança, mas né, Deus disse na época lá, se eu lembrar do verso que eu vou ler com você, Deus disse na época lá para eles, olha, os pecados de Judá eu vou suportar, porque dos judeus, da tribo de Judá, vai vir o leão da tribo de Judá, vai vir o Messias, e o Messias vai resgatar as 10 tribos que foram espalhadas. Então os pecados de Judá eu vou suportar, eu vou ficar com eles. Mas os pecados da casa de Israel eu não suporto, por isso eu vou espalhar. Vou espalhar para as nações. Mas todavia, a gente leu aqui, ó. Todavia onde se lhe dizia, vocês, casa de Israel, não são meu povo. No futuro se dirá, sois povo do Deus vivo, nação santa, eleita, povo comprado, enfim. Mas também, e quando que vai acontecer isso? É quando eles constituírem para si um só cabeça. E Paulo não está falando lá em Efésios, Pedro está falando, Tiago está falando, que dos dois povos ele criou um com a sua morte. Lá na cruz unificou, acabou o brigueiro entre as duas casas. Unificou, entende? Não se cumpriu ainda, vai se cumprir só lá no último tempo, lá na época da tribulação. As duas casas vão se ajuntar, né? Vai acontecer a reunião dos 12 irmãos de novo. As 12 tribos vão se unificar de novo. Beleza? Mas eu quero ler aqui com você o comecinho mesmo, exatamente onde Deus profetizou que iria espalhar. Olha como que Deus fez para profetizar que iria espalhar as 10 tribos, né? Vou ler com você. Oséias 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aqui já está falando das duas casas, ó. Rei de Judá e rei de Israel. Ou seja, reino do norte, Israel, rei de Judá, reino dos judeus, casa de Judá. Verso 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai Oséias, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. 3. Foi, pois, Oséias e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor a Oséias, põe o nome desse filho seu aí de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, não vai ser mais meu povo. Vamos lá. 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. 6. Tornou a Gomer a conceber de novo e deu à luz uma filha, uma mulher. E disse-lhe o Senhor a Oséias, põe o nome dessa menina de desfavorecida. Olha que nome, gente. Desfavorecida. Tem outras traduções que eu não lembro agora do nome dessa menina. Ou o nome desfavorecida. Mas guarda esse nome. Desfavorecida significa não tem meu favor, não terá meu favor. Desfavorecida. Guarda isso. Daqui a pouco a gente vai falar lá no Novo Testamento, lá nas cartas de Paulo disso. Vamos lá, desfavorecido. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. 7. Porém, aí ó, da casa de Judá, vou me compadecer. Em outras palavras, eu vou suportar os pecados da casa de Judá. E o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, a segunda filha, concebeu ela de novo e deu à luz outro filho. E disse-lhe o Senhor a Oséias, põe o nome desse daí de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. 3 filhos. 3 filhos. Por que será o número 3, hein? 3 filhos. O primeiro, Jezreel, que significa aquele que espalha, aquele que semeia. Ou, em outras palavras, eu vou semear porque eu quero fazer uma grande colheita no futuro. Segunda filha, desfavorecida. Desfavorecida, não tem meu favor. Não vou perdoar os seus pecados.
mas no futuro você vai ter favor. Você vai ser perdoado no futuro. Já já que a gente vai... Vou ler com vocês aí. E o terceiro é o não povo meu, né? O não povo meu que a gente leu é o verso 11 que a gente leu aqui, ó. 10. 10, é o 10, viu, ó. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se dizia, vocês não são meu povo, se lhes dirá, sois filho do Deus vivo, servo do Deus vivo. Se dirá, ou seja, já está profetizando que vai trazer de volta, entende? E isso com relação a 10 casas, a 2 casas, né? Aliás, casa de Israel, 10 tribos, perdão, eu confundi as palavras. Então ele está se referindo às 10 tribos, né? Porque da casa de Judá ele não expulsou e falou, eu vou compadecer, eu vou suportar, eu vou aguentar os pecados da casa de Judá, porque da casa de Judá vai vir o Messias. E quando o Messias chegar, ele vai resgatar as 10 tribos que estão espalhadas. Ok? Vamos lá para Oséias 6 agora. Olha só, Você está cansado de ouvir esse verso. Olha só que interessante. No caso, uma expressão aí dos israelitas, né, das 10 tribos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Como que Ele nos despedaçou? Ele espalhou, né, rasgou, despedaçou, mandou cada um para um lado, despedaçou, destrinchou as 10 tribos, né, foi para cada um para um lado. Fez a ferida e ligará, e será depois de 2 dias. Nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Agora eu te pergunto, quem que levantou depois de 3 dias? Quem que ressuscitou depois de 3 dias? Não foi Cristo? E quando ele ressuscita, acontece o quê? Restaura as 10 tribos. Fez a ferida, ligará. Então é isso que Paulo vai falar lá em Efésios 2. Pelo sangue de Cristo, vocês que andavam longe, fostes aproximados pelo sangue. Não tirou eles de lá de onde eles foram espalhados. Só vai tirar nos últimos 7 anos da terra, que eles vão voltar para Israel. Literal. E nós também, inclusive. Mas no sentido assim, alcançou pelo sangue, no sentido do quê? Que o Espírito Santo ia até lá, trabalhar no coração dele para eles se arrependerem, aceitar o Messias. Eles aceitaram a Cristo e estão espalhados pela face da terra como igreja hoje, inclusive. A geração da época que morreu. Mas eles tiveram filhos, os descendentes vai gerando, enfim, vai... Quem sabe até não vai ter... eu falo isso, sem medo de errar. Vai saber lá se não caiu alguma tribo aqui dentro, aqui onde nós estamos morando hoje, aqui no Brasil. Ou qual tribo, sei lá, alguma das pessoas, entende? A gente não sabe, às vezes a gente tem sangue de israelita e não sabe. Entende? Porque eles foram espalhados, misturou para os gentios, né? Foram misturados com os gentios. E aceitaram a Cristo. É isso que a gente vai ver daqui a pouco no Novo Testamento. Quem não aceitou foi judeus. Os judeus não aceitaram quando o Messias veio, né? Não aceitaram. Quando os apóstolos começaram a pregar depois que Jesus saiu, perseguiram Estevão, mataram Estevão, foi judeu. Então toda vez que você vê perseguição ali na palavra, na leitura do Novo Testamento, é judeus quem está perseguindo o povo de Deus, inclusive até hoje. Assista vídeo no YouTube. Pega lá o programa chamado Porta de Roma, pra você ver o que eles falam da gente, de nós, Casa de Israel. Você vai ver a zombaria lá, a perseguição continua até hoje. Até hoje continua. Não mudou nadinha. Eles continuam seguindo a gente, os judeus. Perseguindo, na mesma época. Só que agora de forma, né, não tem como falar que eles vão tentar matar, não. Mas eles perseguem sim. Zombam da gente, entende? O programa chama Porta de Roma, no YouTube. Puxa lá, Porta de Roma no YouTube, você vê o programa lá, você vai ver se não tem perseguição. Vocês não zombam da gente. Oséias 14. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Olha só que coisa linda, que declaração linda. Para mim e para você, casa de Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento. João Batista não fez isso quando ele chegou? Raça de víboras. Quem vos... Entende? João Batista veio justamente para preparar o caminho, para quebrantar as 10 tribos. Teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavra de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhes, perdoa a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos e sacrifícios, os nossos lábios. 3. A Assíria, olha aí, apontando o Império Assírio, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos,
e não mais diremos a obra das nossas mãos, porque tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará a misericórdia. Quem é órfão? Desfavorecida. Eu sei que tem pessoas que hoje que vivem como sem pai, sem mãe. Eu falo isso, não estou falando pai terreno, pai físico, né? Ainda que tem pessoas vivendo assim. Eu me refiro ao plano espiritual, né? Pessoas que conhecem a palavra, conhecem o evangelho, e eu vou falar, os famosos desigrejados. Estão vivendo aí uma vida alheia, vamos falar assim, uma vida a Deus dará, mas que sente no coração, entende? A vontade de servir a Deus. Mas quando vai nas igrejas que nós temos hoje, você não consegue ficar lá dentro. Porque a igreja de hoje está vivendo uma realidade muito, muito fora da palavra. Eu concordo com vocês. Então, nesse momento, vocês estão órfãos. Mas eu quero dizer para vocês, se Deus está mostrando para vocês que está errado lá dentro, está abrindo o seu olho, é para você ficar lá, é porque você vai ser luz lá dentro, entende? Você não é órfão por acaso. As 10 tribos, né, foram espalhadas assim, se tornaram órfãos, como está aqui, ó. Mas a palavra está falando que a órfã vai alcançar misericórdia. E se você continuar lendo aqui, eu vou continuar lendo, claro. E essa órfã, né, a casa de Israel, alcançou misericórdia, né, recebeu o Messias, né, e o evangelho chegou até mim, chegou até você através da órfã, né. Entenda isso. Os judeus ficaram lá, como sendo o povo de Deus. E a órfã foi espalhada. E veja que muitas pessoas estão lá dentro da igreja. O corpo está lá, mas o coração não está lá dentro, entende? Fisicamente. Fisicamente está lá dentro, mas o corpo e a mente não está. E você não está lá dentro, mas o seu coração e sua mente está na palavra, entende? Você é órfão. Estou falando com você. Mas você precisa voltar lá dentro. É você. É você que Deus quer usar. Assim como Ele está me usando. Nessa hora, para falar com você. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Mas é você que Deus está chamando. Você é órfão, você está sem Deus, sem pai, sem mãe. Você está desviado, você está longe do caminho, você está longe da palavra. Hebreus 10, 24 fala, irmãos, não devemos abandonar nossa congregação como é costume de alguns. Antes, vamos voltar à prática das boas obras, né? De entrar em comunhão com os irmãos. Deus quer usar você lá dentro, é você. De repente você foi expulso, você foi espalhado, você foi excomungado, te condenaram por causa de um pecado. Mas eu estou aqui, eu estou dizendo, você é filho do meu sucesso, é filho da minha delícia, e é você que eu vou usar. E eu não estou olhando para o teu pecado, o que você fez, deixou de fazer. Entenda. Você vai ser luz, você é órfão, você vai ser luz. Lá dentro. Mas aí fora você não vai ser luz. Você precisa voltar, você precisa entrar lá na casa do Pai. Ainda que não é casa, né? Porque ele não habita em prédio. Mas você é luz. As 10 tribos foram espalhadas com um propósito. Abacuque 2. Eu quero que o evangelho cubra a terra como a água cobre o mar. Entende? Aceita a correção, aceita a palavra. Volta para a casa do Pai. Você é a morada do Pai. Você é luz. Mas se você não deixar brilhar essa luz que está em você, você está conhecendo a palavra, você está entendendo a palavra. Você sabe que lá na casa que eles estão, naquele prédio, que está tendo aquele ciclo de oração, está tendo aquelas reuniões lá, aquela panelinha. Deus está falando com você, é para você ir lá. É você que vai fazer a diferença lá dentro. Os órfãos, as 10 tribos foram espalhadas para o evangelho chegar até mim e chegar até você. Se os órfãos não aceitam a palavra, o evangelho não chegaria, porque o judeu não aceitou, o judeu não quis. O evangelho não chegou até você, até mim, através do judeu. Chegou através das tribos, através dos órfãos.
Ok? Entenda. Vamos voltar aqui. Eu vou ler de novo. A Síria, o mundo, não te salvará. Não iremos montados em cavalos, nem diremos que a obra é das nossas mãos, mas tu é nosso Deus. Por ti, ó desviado, alcançará misericórdia. Por você que está fora do caminho. 4. Curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, te amarei, porque a minha ira se apartou de você, ou deles. Serei para a casa de Israel como orvalho, e ele florescerá, você vai florescer, como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. 6. Estender-se-ão seus ramos, Romanos 11, e o seu esplendor será como a de oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que assentam de novo a sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão, como vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Ó órfão, entenda essa palavra. Eu te ouvirei e curarei de ti. Sou como o cipreste verde, e de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda estas coisas. Quem é prudente que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Que palavra linda, gente. Que palavra linda. Eu vou ler 1 Pedro. Aí, ligadinho com 1 Pedro, você leia Ezequiel 34. Ok? Ezequiel 34, eu já vou fechar o vídeo, tá, gente? Porque o vídeo já tá grande. Já vai dar quase 40 minutos de vídeo aí. É que eu não quis cortar, né? Quis me aprofundar aqui. Chegando já, 1 Pedro. 1 Pedro, verso 1. Capítulo 2 não, capítulo 1. 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Segura aí. Quem que foi disperso? 10 tribos. Ezequiel 34 vai falar isso aqui, ó, detalhadamente. Essa dispersão aqui, ó. Mateus 10, 5, Mateus 15, 5. A dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja, Reino do Norte. Norte de Israel. Turquia, Síria, Iraque, Irã, Líbano. 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão de sangue de Jesus Cristo. Graça a vós outros vos sejam multiplicadas. Vou ler mais 2 versos. Eu vou ler no capítulo 2, verso 9 e 10, para encerrar o vídeo. Vamos lá, verso 9. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, sim, que antes não eram povo. Lembra? Não meu povo, lembra lá? Oséias 1, não meu povo. Mas agora sois povo do Deus vivo, que tinham, olha só, que não tinham alcançado misericórdia, a desfavorecida, ela não tinha alcançado misericórdia, mas agora ela alcançou, certo? Tá vendo as 10 tribos, que Pedro falando com as 10 tribos? Mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui tá bom. Tem outros textos aí, mas o vídeo já tá enorme, o vídeo já tá grande. Eu tinha preparado aqui algumas coisas e Deus direcionou para outro lado, mas amém.
Deus quis trabalhar dessa forma e a gente está aqui para obedecer. Depois você lê Romanos 11, Efésios 2, Ezequiel 34, Mateus 15, 24, Mateus 10, 5. E para você ver que são textos que estão ligados com tudo que eu falei aqui. Com tudo que eu falei aqui, tá tudo ligadinho, tá? Eu quero fechar essa parte aqui então do número 4. E daí eu vou ver aqui o que eu vou trazer para os próximos estudos já. Não sei se eu vou trazer o estudo de Esther, ou estudo de Esther, ou inicio com o número 2, enfim. Mas, galera, Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Mas você aí que está desigrejado, procura uma congregação. Procura um lugar para você congregar com os irmãos. Não olha para o homem, não olha para o que está sendo falado. Eu sei que você não concorda com o que está sendo ministrado. Eu sei que esse evangelho de hoje você não aceita, não desce, não dá para descer, eu entendo. Mas fica firme, segura na palavra, medita na palavra. E eu tenho certeza que Deus vai usar você lá dentro. É você que está falando. Você foi expulso, você está fora, mas não foi por um acaso nosso, não. De repente foi até por um pecado seu, uma atitude sua, uma condenação que lançaram sobre você, eu não sei. Não sei o que aconteceu. Mas o fato é que você foi expulso, você foi separado, mas Deus está te chamando de volta. Ele quer te usar. E é você que ele vai usar. Não é quem está lá dentro, não. É você que está aí fora. Você tem que voltar lá dentro, que Deus vai usar a sua vida lá. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida aí. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar aí. Deus abençoe.